Urgente, candidatura de Flávio Bolsonaro está ameaçada. Pessoal, um áudio explosivo vazou e pegou todo o cenário nacional de surpresa. É um papo de bastidor tenso entre o senador e um banqueiro polêmico que, olha, pode redefinir completamente o futuro político do país. E antes da gente destrinchar essa história, rapidinho, inscreva-se no nosso canal. Pronto? Então vamos lá. Sem muita enrolação, a gente vai direto para o ponto crítico dessa negociação que está abalando as estruturas de Brasília. A gravação traz um tom, digamos, de apelo quase desesperado. O senador fala o seguinte: não podemos vacilar, não pode não honrar com os compromissos. A conversa toda gira em torno de financiar um filme chamado Dark Horse, que é uma superprodução pró-Bolsonaro. E a gente sabe bem que uma obra desse tamanho não é só entretenimento de fim de semana, né? É uma peça gigante de capital político e cultural para consolidar uma narrativa e engajar a base. Então, quando a gente ouve essa tensão enorme para manter os pagamentos em dia, fica muito claro que deixar esse projeto afundar não é só sobre bilheteria. É um golpe fortíssimo na estratégia de comunicação de todo um grupo político. Certo, então vamos para a primeira parte, o áudio vazado. A mensagem de voz detalha uma dificuldade financeira imensa para terminar o filme. É um verdadeiro pedido de socorro urgente para pagar contas que estão perigosamente atrasadas. E o que chama mais atenção no áudio é o medo explícito de um vexame internacional. Ele diz: imagina a gente dando calote num Jim Caviezel. Pra quem não lembra, o Jim Caviezel é aquele ator americano super famoso por A Paixão de Cristo e que tem um apelo gigantesco no meio conservador global. Dar um calote numa estrela de Hollywood desse peso não ia ficar só nas manchetes daqui do Brasil. A imprensa internacional com certeza ia cair em cima e isso mancharia feio a credibilidade deles lá fora. Ia transformar o que era pra ser uma ferramenta de força da campanha num verdadeiro desastre de relações públicas. E por que o pedido por fundos é tão urgente? Porque, basicamente, não pagar significa literalmente o colapso de toda a produção. É um efeito dominó. Quando o dinheiro seca num set de filmagem, a primeira coisa que acontece é a quebra imediata de contratos. Depois, os atores renomados simplesmente fazem as malas e vão embora. Sem elenco principal, o diretor não tem o que fazer, a equipe técnica cruza os braços e a coisa toda acaba. O áudio deixa muito evidente que o constrangimento absurdo de ver um projeto ambicioso derreter na frente de todos os envolvidos é o motor principal desse apelo. Mas afinal, quem é Daniel Vorcaro? Do outro lado da linha, recebendo esse pedido urgente, está a figura de Daniel Vorcaro. É dele que a campanha espera essa injeção gigante de dinheiro para salvar o filme. E é aí que a polêmica cresce de forma exponencial. Estamos falando da quantia de 129 milhões de reais. Para colocar isso em perspectiva, as fontes destacam que esse número exato está associado ao nome do Vorcaro em investigações recentes envolvendo o Banco Master e contratos públicos. O Banco Master tem passado por um escrutínio bem pesado, com operações financeiras complexas e suspeitas de irregularidades envolvendo fundos e prefeituras. Então imagina só a situação, pedir milhões para financiar um projeto político justamente para alguém que está no olho do furacão de controvérsias financeiras graves. É exatamente isso que faz desse áudio uma bomba relógio. E agora a gente entra em reações políticas e do mercado. O impacto desse vazamento no mundo real bateu forte tanto nos gabinetes quanto na economia. É até fascinante observar a mecânica de gerenciamento de crise acontecendo ao vivo. No começo, a primeira reação de parte da direita foi de pânico mesmo, adotando aquela velha tática de atirar no mensageiro e classificar tudo como fake news. Mas, à medida que a autenticidade do áudio se confirmou e não dava mais para negar, a estratégia mudou bruscamente para a racionalização. O discurso oficial passou a minimizar o evento, questionando: mas qual o problema de um banqueiro financiar um filme? Essa transição rápida escancara a fragilidade da defesa e a tentativa desesperada de ressignificar um escândalo iminente para proteger a base eleitoral. E olha, não foi só o campo político que sentiu o golpe, não. O mercado financeiro reagiu instantaneamente, com o dólar disparando logo após a repercussão da notícia. Aí a gente pode se perguntar, mas por que o financiamento de um filme afetaria a nossa moeda? A resposta é previsibilidade. Os mercados trabalham antecipando cenários. Quando a principal figura de oposição para as próximas eleições se vê enrolada num escândalo dessa magnitude, o cenário político para os próximos anos vira uma grande incógnita. Essa instabilidade toda assusta os investidores e o reflexo imediato é a desvalorização da moeda local frente ao dólar. E quando a gente olha para as bolsas de apostas, a leitura do evento fica ainda mais fria e pragmática. Plataformas como Polymarkets, que funcionam como mercados de previsão baseados em eventos reais, são termômetros objetivos excelentes. Eles não medem opiniões, eles medem onde as pessoas estão colocando o próprio dinheiro. Imediatamente após o vazamento, as chances do atual presidente dispararam, enquanto as probabilidades atreladas ao senador desabaram vertiginosamente.
Esses dados são valiosos demais porque eles simplesmente ignoram narrativas partidárias e mostram a matemática pura do dano estrutural causado à viabilidade eleitoral. Nos bastidores da política, essa divisão nas reações é super marcante. De um lado, a gente tem o bloco de oposição festejando a vulnerabilidade recém-descoberta, já preparando o terreno para afiar as armas e tentar ressuscitar antigas investigações, como as das rachadinhas. Mas do outro lado, acontece algo ainda mais revelador: o famoso fogo amigo. Em vez de uma defesa unida, aliados do núcleo duro começaram a atacar figuras da própria direita, demonizando potenciais alternativas. A mira se volta contra o governador Romeu Zema, por exemplo. Isso sinaliza um medo imediato de um vácuo de poder, sabe? O ataque aos próprios pares demonstra um desespero para manter a hegemonia dentro do campo conservador, mesmo com a figura principal sofrendo um abalo crítico. Bom, e o que tudo isso significa a longo prazo? Vamos para o impacto em 2026. Juntando todas essas peças, a paisagem macro para as eleições presidenciais já começa a ser reconfigurada. O cenário atual é de alerta vermelho profundo. Muitas pontes foram queimadas bem antes da largada oficial. Na prática, um abalo precoce como esse complica imensamente a logística de qualquer campanha. Doadores fogem do risco, alianças partidárias dão um passo atrás e o tempo de TV passa a ser negociado a um custo político altíssimo. É por isso que, segundo as fontes, a direita pode ser forçada a acionar um plano B. A viabilidade do projeto original passa a ser muito questionada, empurrando os holofotes para alternativas como o próprio Romeu Zema, que agora precisam se posicionar rapidamente num terreno totalmente instável. E isso nos deixa com uma pergunta central. A candidatura implodiu antes mesmo de começar, considerando as reações imediatas do mercado, a mudança brusca nas narrativas de controle de danos e a deflagração de uma verdadeira guerra interna, o impacto é inegável. Resta saber se este áudio vai ser lembrado lá na frente como o divisor de águas definitivo que forçou uma rota completamente nova para a disputa eleitoral. O cenário político está sendo reescrito ao vivo, moldado pelas consequências de um apelo desesperado nos bastidores. Muito obrigada por acompanhar mais esta nossa análise e até a próxima explicação.